Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos os participantes da sala. É um prazer novamente estar aqui podendo contribuir um pouquinho com o Telesaúde. Bom, como a senhora Zilma já falou, meu nome é Gabriel, sou ortopedista, traumatologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a osteoartrite, dando um foco mais na abordagem interdisciplinar e conhecendo um pouco essa doença que é muito prevalente, não só para o ortopedista, mas é uma causa muito frequente, a gente vai discutir isso bem, de consultas médicas e até a entrada de muitos pacientes na unidade de saúde e no consultório lá do especialista. Bom, esse aqui é um pouquinho do resumo da aula, o que a gente vai falar um pouquinho. Então a gente fala do conceito, os fatores de risco, epidemiologia, impacto social da doença, as manifestações clínicas, o diagnóstico, o tratamento e talvez aí quando encaminhar para o especialista, que talvez seja o grande foco da gente ver o quanto que a gente consegue resolver isso antes de chegar para o ortopedista. E você acaba diminuindo o fluxo para a ortopedia, diminui a fila, e você consegue contribuir bastante para a agilidade desse paciente, a agilidade do tratamento e a melhora desse paciente e a melhora da qualidade de vida desse paciente o mais precoce possível. Bom, para começar, não tem nenhum conflito de interesse a declarar, não palestra para nenhuma indústria de laboratório, de material ortopédico, então a minha fala aqui é completamente sem nenhum interesse comercial. O interesse apenas é acadêmico e no intuito de passar um pouco e da gente poder estudar junto esse tema tão frequente. Bom, muito bem. Começando conceituando a doença, o que é a osteoartrite ou a osteoartrose? É uma síndrome clínica de dor articular, acompanhada com vários graus de limitação funcional e redução da qualidade de vida. A osteoartrose, então, patologicamente, ela é caracterizada por uma perda da cartilagem, com remodelação óssea adjacente e inflamação associada. Então, o que é isso? Na verdade, a osteoartrose é uma doença da cartilagem. É uma perda da cartilagem articular, uma perda daquela cobertura óssea, cobertura articular, que vai gerar dor, vai gerar limitação de movimento para aquele paciente. Muito bem, então como é que é essa cartilagem articular? Então isso aqui é uma visão do joelho, uma visão de artroscopia. A gente coloca um artroscópio, uma câmera de vídeo dentro do joelho do paciente. E aqui eu quero que vocês observem aqui, ó, isso aqui é a tíbia, né, a tíbia, o fêmur, e aqui é o menisco. Eu quero que vocês observem aqui essa parte branca, que cobre o osso. Então essa aqui é a cartilagem articular. E é ela que vai estar doente na osteoartrose. Ela que vai estar com um processo degenerativo, um processo de desgaste, e ela que vai estar doente, que vai gerar essa dor para o paciente. Então, esse aqui é um joelho normal, vocês observem bem aqui o joelho normal, a cartilagem aqui, no caso, a patela e a articulação patelofemoral, né, da patela com a tróclea femoral. E aí, quando a gente passa para o paciente que tem a doença, você vê como esse joelho está descoberto, como você tem a falta dessa cartilagem e o osso, realmente, o osso subcondral aqui exposto. Então, você vê aqui que aquela parte toda branca, né, com aquela falha na cartilagem. Isso aqui com certeza gera dor, porque o osso ele não foi feito, né? Ele não está, né, pelo menos nessa região, disposto a sofrer essa carga, principalmente na articulação. Então você tem essa falha da cartilagem, essa doença da cartilagem, uma perda não só da cartilagem, como da qualidade dela, que vai gerar essa dor e essa restrição de movimento para o paciente. Muito bem. Então, quais são os fatores de risco? Então, a hereditariedade, com certeza, ela está muito envolvida. 40% a 60% desses pacientes tem um fator hereditário, e aí na mão, no joelho e no quadril. Alguns fatores constitucionais, do envelhecimento, à medida que o tempo passa, com certeza aumenta a chance de ter a doença da cartilagem, pacientes do sexo feminino, obesidade, pacientes com alta densidade mineral óssea, e algumas atividades ocupacionais e recreativas. E aqui eu destaco os pacientes que são atletas profissionais. O atleta, pela questão do alto rendimento, e pela questão da quantidade que ele usa aquela articulação dele, ele tende a ter um processo de desgaste da cartilagem mais precoce do que a população em geral. Outro destaque também são os pacientes que, apesar de não serem profissionais do esporte, têm atividades físicas em níveis de profissionais. E aí a corrida talvez hoje seja uma prática esportiva que está muito na moda, as pessoas estão fazendo demais, e os pacientes têm chegado com queixas de pacientes que são profissionais, porque eles correm lá 40 quilômetros, correm maratona, apesar de não serem profissionais, não fazerem disso, né, uma fonte de renda, eles têm atividade e um desgaste físico como de um profissional. Então, ter atenção para esses pacientes.
A redução da força muscular é um fator de risco, e aí também entra aí, eu gostaria de salientar aqueles pacientes que fazem cirurgia bariátrica, ou pacientes, o próprio envelhecimento mesmo, que cursa com diminuição da força muscular, pacientes com algum trauma ou lesão articular, então aquele paciente que teve uma fratura, por exemplo, a nível do joelho, a nível do tornozelo, a nível do pé, que vai fazer essa lesão articular, e com isso esse desgaste, né, essa lesão da cartilagem, ela vai aumentar e vai ser mais precoce. Um mau alinhamento articular, aquele paciente tem algum mau alinhamento articular, por exemplo, um varo ou um valgo acentuado do membro inferior. E fatores de risco ambientais de estilo de vida que são reversíveis, obesidade, fraqueza muscular, que poderiam ser evitados aí com atividade física ou com algum tipo de dieta que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente na hora de falar um pouco do tratamento. Bom, a epidemiologia, ela serve para a gente entender a importância desse assunto para a gente hoje. Por que a gente está discutindo isso aqui? Então, a osteoartrose mais comum é a do joelho, 19% delas. E em mulheres com mais de 75 anos, ela está prevalente em 35% das mulheres acima de 75 anos. Ela é a causa de 7,5% dos afastamentos de trabalho. E pode afetar de 6 a 12% da população adulta e mais de 30% das pessoas com mais de 65 anos. Então é um dado importante. Então, uma a cada 3 pessoas com mais de 65 anos vai ter osteoartrose e vai ter os problemas inerentes dessa doença. O impacto social talvez seja uma outra coisa muito importante dessa doença, porque você pensando bem, ela reduz a mobilidade da pessoa. Então aquela pessoa que está acostumada a ter a vida dela, ela começa a ter uma redução do ir e vir por conta de uma doença articular, por conta de dor, por conta de limitação do movimento. 80% tem algum grau de limitação, então essa limitação ela realmente é frequente e ela com certeza dificulta muito as atividades do paciente. 25% não conseguem realizar suas atividades de vida diária, ou seja, um quarto a cada 4 pessoas, uma não vai conseguir realizar suas atividades de vida diária, e tarefas comuns, difíceis, são dolorosas. Então, às vezes, para o paciente levantar do sofá e conseguir ir para o quarto, ou conseguir ir no banheiro, já tem uma dificuldade por conta dessa rigidez articular e por conta dessas dores. Estima-se que em 2020 seja a principal causa de incapacidade no mundo. Isso com certeza se deve principalmente ao envelhecimento populacional. Então, em 2020, talvez ela seja, assim, a estatística que ela seja a principal causa de incapacidade do mundo. Isso é um dado de 2014, a maioria da apresentação está baseada no guideline do Reino Unido. Em 1990 era a 8ª causa não letal, mais frequente, representando 2,8% do total de anos vividos com incapacidade, e a 6ª principal causa de convivência com deficiência a nível global, sendo 3% do total. Além disso, ela é responsável por 2 milhões de consultas de adultos. Então, você imagina, 2 milhões de consultas em adultos, isso aqui a gente não tem a quantidade de especialistas necessários para fazer essa quantidade de consulta. Nem é necessário que se tenha ortopedista para fazer essa quantidade de consultas. Com certeza, a nível básico, a nível ambulatorial, lá na assistência primária, muita coisa a gente consegue resolver, ou pelo menos manejar com tranquilidade, antes de chegar até o especialista, antes de chegar até a necessidade. Lógico que o especialista ele é necessário para aqueles casos mais graves, aqueles casos que não se consegue resolver com o tratamento inicial. Mas com certeza não são todos os pacientes com osteoartrose que precisam, com urgência, ou precisam necessariamente passar de imediato com um ortopedista. Elas são responsáveis por 15% das consultas musculoesqueléticas em pacientes com mais de 45 anos. E aí, em 2000, ou seja, há 17 anos atrás, mais de 44 mil artroplastias de quadril e 35 mil artroplastias de joelho foram realizadas no mundo. A artroplastia é a prótese, né, que é a substituição articular. Isso teve um custo de 405 milhões de francos suíços. Isso é uma quantia muito generosa, né, uma quantia que a gente tem que levar em consideração do impacto social. Talvez com algumas mudanças simples de estilo de vida, a gente consiga até reduzir isso daí, ou pelo menos jogar esses pacientes com a necessidade para mais para frente. Você fazer uma artroplastia num paciente você ganhar 3, 4, 5 anos para fazer uma artroplastia no paciente, com certeza já é de grande validade, não só para o paciente, como para o sistema, quanto para a duração da prótese, porque lembrar que a prótese ela não é eterna, não é um joelho novo. Então, quanto mais tempo você postergar isso daí, é melhor para o paciente, melhor para o sistema, melhor com certeza para todos. Então, você manejar isso aí, começar a manejar isso logo
de início, você pegar aquele paciente com artrose inicial e colocar ele com mudança do estilo de vida, melhorar a dor dele para ele conseguir fazer uma atividade física, com certeza você vai fazer uma grande diferença na vida desse paciente. Bom, a manifestação clínica, como é que esse paciente chega? Né? Ele chega com uma dor crônica, uma dor frequente, persistente, crepitação, né? Que é aquela sensação de estalo que eles se referem no joelho, rigidez do travamento, um aumento do volume, um edema, deformidade articular, às vezes ele aumenta a angulação da perna, ele perde um pouco do formato da perna normal ou do membro superior. Rigidez, perda da mobilidade, ou seja, ele tem uma diminuição do arco de movimento e pode vir também com uma sinovite e um derrame intraarticular. O diagnóstico, basicamente ele é clínico e, a princípio, esse guideline diz que você pode fazer o diagnóstico sem nenhum tipo de exame complementar. Se você tem um paciente com mais de 45 anos, com uma dor articulada relacionada com a atividade, que não apresenta uma rigidez matinal com mais de 30 minutos de evolução, você já pode classificá-lo como em algum grau de osteoartrite. Você já pode dizer que ele tem uma osteoartrite, mesmo que seja no estado inicial, mesmo sem nenhum tipo de exame de imagem, você já pode dar esse diagnóstico para ele. O que a gente tem que tomar cuidado é com as características atípicas, ou seja, são aqueles sintomas que não parecem osteoartrose, ou pelo menos que aquela dor naquele momento daquele paciente não parece osteoartrose. Uma história de trauma, então ele teve um trauma no joelho e está com dor. Mesmo ele tendo mais de 45 anos, isso não é porque ele tem artrose, provavelmente por conta do trauma. Uma rigidez articular matinal, e aí a gente tem que pensar nas doenças reumatológicas, para aqueles pacientes que apresentam rigidez articular matinal. Uma piora rápida nos sintomas, a gente pode pensar em algum sintoma, alguma doença infecciosa, e aí vai fugir um pouco da osteoartrose, que é uma doença mais de um caráter mais lento, que ela tem uma evolução, ela vai piorando, diferente daquele sintoma que piora rápido, do dia para o outro está muito pior. E edema e derrame volumoso. Voltar rapidamente aqui na piora rápida do sistema, obviamente aquele paciente que já tem uma osteoartrose, faz algum esforço ou tem algum trauma, com certeza ele vai ter uma piora dos sintomas relacionados à osteoartrose. Mas não necessariamente para você dar o primeiro diagnóstico, vai ser essa piora rápida, a princípio é uma coisa que vai afastar a gente desse diagnóstico. Muito bem, a radiografia ela tem validade, mas só associada com a clínica. Então você vai ter uma diminuição do espaço articular, um espessamento subcondral com uma esclerose no raio-x, cistos subcondrais por conta justamente desse impacto direto, né, osso com osso, e a presença dos osteófitos, que são aquelas projeções que é popularmente chamadas de bico de papagaio, na coluna no caso. E eles podem ser apresentados em qualquer articulação. Então aqui a gente vê uma diminuição do espaço articular, você vê que existe uma diferença grande aqui da parte lateral com a parte medial do joelho. A esclerose subcondral, esse aspecto mais branco aqui na região articular. Os cistos subcondrais, aqui é mais fácil de ver aqui nessa radiografia do quadril, você vê aqui na articulação como tem vê que tem uns cistos aqui na região acetabular. E os osteófitos são os bicos de papagaio que você vê bem aqui nessa radiografia aqui em perfil da coluna cervical. Essas projeções ósseas aqui, que na verdade são uma resposta, né? O osso começa pela instabilidade gerada pela artrose, ele começa a aumentar a quantidade de osso para tentar gerar mais estabilidade para essa articulação. Muito bem, o tratamento. Então, o tratamento tem alguns fatores determinantes. Então, o nível de atividade e a motivação do paciente é um fator determinante. O paciente precisa estar motivado, ele precisa querer melhorar, né? Ele precisa estar disposto a melhorar. O nível de limitação funcional, aqueles pacientes que já têm muita limitação funcional, com certeza vão ter mais dificuldade para o tratamento. Os fatores de origem da artrose, então, por exemplo, se a artrose é traumática, se ela é idiopática, isso faz diferença na hora de você prever o tratamento. O estado clínico articular, é diferente você pegar um paciente com uma artrose inicial, um paciente com artrose grave, e você vai pensar no tratamento desse paciente, isso vai ser diferente. O estágio da artrose e se tem ou não desvio do eixo do membro, que também vai fazer diferença para a gente. Muito bem, então você vai ter que acordar um plano com a pessoa, com seus familiares e seus cuidadores para controlar e tornar uma decisão compartilhada. Isso não pode sair só do profissional de saúde. Ah, não, você vai tratar só a osteoartrose. Primeiro que isso não vai ter resultado, né? Você não vai conseguir que aquele paciente mude, porque algumas mudanças vão de estilo de vida. Isso depende muito do paciente querer mudar, ele está disposto
a se submeter àquilo dali. E acordar a necessidade de mudança de comportamento, como eu já havia dito. Exercício físico, perda de peso e uso de calçado adequada. Então essas mudanças aqui de estilo de vida, elas são fundamentais para o paciente com osteoartrose, principalmente aqueles pacientes com osteoartrose na fase inicial, e que podem sim fazer toda a diferença para o paciente no final do tratamento e na qualidade de vida. Aí começam aquelas questões, né? E aí, bota o gelo, bota o calor? Paciente com osteoartrose, a princípio, eu estou falando de osteoartrose pontualmente, o gelo ou o calor não fazem diferença. Eles estão adjuvantes, né, são coadjuvantes do tratamento, eles podem sim ser utilizados, mas não existe diferença entre um e outro. Pelo menos é o que está abordado nesse guideline. A atividade física, ela sim deve ser mantida, independente de comorbidade, dor ou incapacidade. Então não é porque aquele paciente idoso tem hipertensão, tem diabetes, que você vai privar ele da atividade física. Pelo contrário, você vai tentar levá-lo para a atividade física. Lógico que você vai ter que escolher a atividade física melhor para aquele paciente. Às vezes ele não tem condição de fazer, por exemplo, uma corrida, mas ele pode fazer uma hidroginástica, ele pode fazer, às vezes, alguma atividade aeróbica ou algum outro tipo de atividade. E aí essas atividades para tentar melhorar o fortalecimento muscular global e dar preparo físico, uma aptidão aeróbica para esse paciente. A manipulação e os alongamentos são considerados como complementares, então eles podem ser utilizados, mas eles são complementares, né? E aí a perda de peso deve ser recomendada para todos os pacientes obesos e com sobrepeso. E aí a obesidade talvez seja a grande dificuldade do tratamento, você controlar o peso desses pacientes. Lembrar que são pacientes com mais idade, geralmente eles têm mais de 45 anos, e você controlar isso vai depender de atividade física, vai depender de dieta, e aí entra não só o ortopedista, aí vai entrar o endocrinologista, pode entrar o nutrólogo, vai entrar o nutricionista, vai entrar o educador físico, vai entrar o fisioterapeuta, todo mundo vai ter um papel importante nesse tratamento e nessa abordagem desse paciente. Esse slide, eu queria que eu tivesse uma interpretação muito cuidadosa desse slide, porque eu tirei ele realmente desse guideline, e ele coloca para não oferecer glicosamina nem condroitina. Glicosamina e condroitina são medicações clássicas para artrose, né, muito utilizadas ainda, e que nesse guideline, pela revisão que eles fizeram, você não teria, a princípio, indicação de fazer glicosamina e condroitina para esses pacientes com artrose. Só que você pode pegar outros artigos que vão dizer o contrário. E aí você entra numa briga da indústria, que é complicado a gente não vou nem entrar no mérito. Eu redigi exatamente o que estava escrito no guideline do Reino Unido. Não significa que é uma verdade absoluta, mas é o que está escrito. Mesma coisa a acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar da medicina tradicional chinesa, que realmente funciona, porque nada que não é possível que uma coisa que não funciona há 2000 anos continua em voga e as pessoas continuam utilizando. Então, a acupuntura tem essa dificuldade de produzir evidência científica, principalmente pela parte, vamos dizer assim, esse conflito de interesse financeiro com a indústria. E então, ele coloca a princípio para não oferecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação. Tanto na hora da gente contraindicar um remédio e dizer que ele não funciona, que não é isso que ele está dizendo, ele diz a princípio para não oferecer, como para a acupuntura, que é uma técnica muito bacana e que você vê pacientes na prática clínica que realmente tem uma melhora importante. Claro que ele não vai mudar o raio-x de um paciente que tem uma osteoartrose grave, mas com certeza ela pode ajudar muito na melhora da dor, na melhora da qualidade de vida, às vezes no controle da ansiedade daquele paciente que tem uma dificuldade em perder peso. Outros tratamentos você pode melhorar o calçado desse paciente com calçados com propriedade de absorção de choque. Você pode considerar os braces e as palmilhas. Esse aqui, por exemplo, é um brace de joelho ou uma palmilha acomodativa. E os dispositivos de assistência, como por exemplo as bengalas, muletas ou até os andadores. Esse aqui é um esquema de tratamento, então você vai começar a ler ele de dentro para fora. Então ele começa, a parte inicial seria educação, informação, atividade física e perda de peso. Você pode associar isso aí com medicações para dor, e aí, no caso, paracetamol e alguns anti-inflamatórios não hormonais tópicos. Então, são aqueles anti-inflamatórios tópicos, né, aquelas pastas, tem gel, tem vários tipos no mercado. E aí, correndo por fora, né? Você tem a atividade de assistência, o calor ou o gelo. Você pode fazer corticoide intraarticular, pode fazer uma infiltração com corticoide, sempre lembrando que o corticoide na articulação ele pode levar a um dano da cartilagem,
o uso de opioide para aqueles pacientes com dores mais fortes, o uso também de anti-inflamatórios, incluindo os inibidores específicos da COX-2, a capsaicina, que é um anti-inflamatório tópico também, uso de suporte brace, terapia de choque, o TENS também tem se mostrado importante e com algumas evidências mostrando que ele é efetivo na osteoartrose, a terapia manual com manipulação e alongamento, e a artroplastia entrando também aí como um braço, que é uma excelente cirurgia, com excelentes resultados, desde que bem indicado, no momento correto, e o paciente é bem preparado para receber essa cirurgia. É uma cirurgia grande, uma cirurgia agressiva, que tem como principal objetivo a melhora da dor do paciente. Mas se você chega com um paciente que já perdeu peso, que tem já fez um fortalecimento muscular, tem um estilo de vida bacana, com uma atividade física, esse paciente ele tende a ter uma resposta muito melhor à artroplastia do que aquele paciente já com dificuldade, que já tem uma artrose muito grave, muito obeso, com outras dificuldades. Bom, então quem que tem que vir para o ortopedista? Né? Quem são aqueles pacientes que tem que vir para o ortopedista? Não é porque ele tem osteoartrose que ele precisa obrigatoriamente de início vir para o ortopedista. Então você tem que assegurar que a pessoa tenha recebido pelo menos o mínimo de tratamento de base não cirúrgico. Então ele tem que ter, para você mandar para o ortopedista, você já tem que ter começado a fazer alguma coisa, já tem que ter começado a fazer atividade física, perder peso, pode ter já feito uma analgesia para ele, para tentar melhorar a qualidade de vida. Ao indicar a cirurgia, você tem que ser uma decisão compartilhada, não só com o paciente, mas com a família e com outros profissionais, não só aí eu estou colocando a parte clínica daquele paciente, né? Paciente que tem uma cardiopatia muito grave, ou aquele paciente que já tem aquele acompanhamento regular, então isso tem que ser compartilhado e se ponderar a cirurgia. Obviamente que são pacientes que, como eles são mais idosos, eles já tendem a ter mais comorbidades, mas a gente tem que ter, lógico, muita parcimônia na hora de fazer a indicação da cirurgia. Os pacientes que têm indicação de cirurgia são aqueles com dor, com rigidez, com função reduzida, e que essas dificuldades já têm um impacto substancial na qualidade de vida, e que são refratários ao tratamento não cirúrgico. Então você tratou não cirúrgico, o paciente tem uma perda muito grande de qualidade de vida, esse sim tem que ser submetido à cirurgia, e a cirurgia com certeza vai ser vai ter um papel importante para esses pacientes e vai melhorar absurdamente a qualidade de vida deles. A cirurgia ela tem que ser considerada antes que haja uma limitação funcional prolongada estabelecida, ou uma dor severa. Não adianta você também botar o paciente para operar só na hora que ele já está andando, já tem 3, 4 anos que está na cadeira de roda, que não anda, que já tem um monte de dificuldades. Você vai ter que, esse time da cirurgia ele é importante, não pode ser precoce demais, mas também a gente não pode deixar com que esse paciente fique muito tempo com a função muito, muito ruim, né, com uma limitação funcional muito, muito prolongada ou até com a dor severa. Existe uma memória de dor do paciente e essa dor severa pode atrapalhar até no resultado da cirurgia. Alguns fatores específicos do paciente, então a idade, o sexo, tabagismo, obesidade, comorbidades, a princípio não devem ser obstáculos para encaminhar para a cirurgia. Obviamente que a gente tem que ter, que eu já tinha comentado, né, parcimônia, ter calma, indicar com cautela, mas algumas coisas, principalmente as comorbidades, não podem ser um fator que vão impedir a cirurgia. Lógico, dentro do bom senso que a gente precisa ter para qualquer coisa dentro da área de saúde. Os pacientes têm que ter revisão regular, né, principalmente aqueles pacientes que têm sintoma, e deve existir você tem que monitorar os sintomas e o impacto desses sintomas para as atividades daquele paciente. Deve ser feito um acompanhamento a longo prazo da doença. Discutir sempre com a pessoa as preocupações que ela tem, as suas preferências pessoais e capacidade de acessar o serviço de saúde e fazer uma revisão da eficácia e da tolerabilidade dos tratamentos. Aqueles pacientes que têm dor articular problemática, mais de uma articulação com sintoma ou mais de uma comorbidade e que tomam uma medicação regular para osteoartrite tem que ser submetido a uma revisão anual dos sintomas para você conseguir ter um acompanhamento e um ajuste do tratamento desse paciente. Bom, minha fala se encerra por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe do Telesaúde pela oportunidade. Deixa aí meu contato, caso alguém tenha qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos abrir agora para...